parecidos com o Senhor nesta noite? Glória a Deus. Quero agradecer já de antemão aqueles que nos visitam nessa noite. Que Deus possa abençoar vocês de uma maneira muito especial. Amém. E você que já faz parte dessa família, obrigado por mais uma vez se juntar a nós, fazendo parte da congregação dos santos. E quando nós nos juntamos para louvar o nome do Senhor, Ele manifesta a sua glória, o seu poder. Quando eu sempre falo do amor de Deus, é algo que me impacta, porque eu não consigo entender o amor de Deus. Francamente, eu ainda não consegui entender. É verdade. Como Ele pode amar pessoas como eu e você. Eu não consigo entender, irmãos. Eu não sei se um dia eu vou poder dizer para você, agora eu entendo. Eu não sei. Confesso que eu ainda não consigo. Muito perto, não. Um pouquinho mais perto. Glória a Deus. Capítulo 5 do profeta Jeremias, versículo 1. Amém? Acompanhe comigo a leitura, por favor. Percorram as ruas de Jerusalém, olhem e observem. Procurem suas praças para ver se podem encontrar alguém que haja com honestidade e que busque a verdade. Então eu perdoarei a cidade. Amém? Curvamos a cabeça no nome do Senhor. Graças te damos mais uma vez, Jesus. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos amado primeiro, nos escolheu primeiro. Obrigado por essa noite, Senhor, que estamos aqui para juntos louvarmos a Tua presença, o Teu nome, mover o Teu Espírito. E sei, ó Deus, que o Senhor tem muito mais para realizar em nosso meio nesta noite. Por isso eu quero, Senhor, te pedir que o Senhor ache graça aos nossos olhos. Que o Senhor possa olhar para nós nesta noite, ó Deus, e enxergar como o Senhor quer que nós sejamos, não como estamos hoje. Pai, eu sei que o Senhor só consegue enxergar desta maneira. Por isso eu te louvo e te agradeço por cada um que chegou aqui neste lugar. Abençoa, Pai, segundo a Tua palavra, o Teu poder. É o que nós te pedimos hoje para sempre, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode tomar seu assento. Pode tirar um pouquinho do som para mim, porque quando o pastor começar a falar alto. Aleluia! Eu afinei a minha voz hoje, não estou mais alto, entendeu? Então, vocês não se assustam, não. Aleluia. Eu sou igual o instrumentista, quando o levita, quando ele vem para casa do Senhor, ele afina os seus instrumentos, eu afino a minha voz, porque é a minha ferramenta de trabalho. Amém? A voz é a minha ferramenta. E com esse mau tempo, esse frio, se a gente não tomar conta do instrumento que Deus usa, nossa, é complicado. Bom, eu quero afirmar para você nessa palavra que ninguém é justo. Não existe um justo sequer. Amém? Amém. Inclusive nem eu e você. Ninguém é justo. Não existe um justo sequer. Jeremias, no capítulo 5, nesse verso primeiro que lemos, Jeremias vê com seus próprios olhos a iniquidade, a maldade do povo, a rebelião, a desobediência do povo. E ele então tenta achar um justo, alguém que haja com benevolência, e não encontra, porque se achasse, certamente o Senhor sararia aquele lugar. Nós estamos atravessando o tempo da história, atravessou um longo espaço, e os homens têm tentado entender Deus, têm tentado entender o amor de Deus, têm tentado entender a graça de Deus, têm tentado entender a bondade do Senhor, têm tentado entender a misericórdia de Deus, têm tentado entender como é que
Deus pode, como é que um ser supremo pode se importar com pessoas tão inferiores como eu e você, ou ser criado, um ser humano? E por mais que as pessoas tentam entender Deus, ninguém vai conseguir entender Deus. Por quê, pastor? Porque ninguém pode sentar no banco de uma universidade e, por conhecimentos teológicos, dizer: eu entendo e conheço Deus. Porque quando Jesus fala sobre os sábios entendidos, Jesus está falando de pessoas que pensavam que pela condição e a sua razão humana conseguiam entender o Senhor. Mas Jeremias, ele expressa no capítulo 5 essa situação de Israel, o povo que havia se afastado do Senhor, o povo que não queria mais compromisso com Deus, um povo que não queria entender o Senhor. A teologia é o estudo das coisas que estão relacionadas com Deus. E nós buscamos, os teólogos, porque eu não sou teólogo, os teólogos buscam uma explicação dentro da razão ou da história para dizer: está aqui, isso é Deus. Mas ninguém conhece Deus sentado no banco de universidade. O conhecimento que nós adquirimos do Senhor tem que ser pessoalmente, é algo que tem que ser tete a tete, tem que ser de praticar, de viver aquilo que conhece ou que está conhecendo. Ninguém conhece Deus só na letra. É por isso que o povo de Israel, eles viveram, começaram a viver essa situação que Jeremias expressa no capítulo 5. Eu gostaria de ter tempo de nós fazermos a leitura de todo o capítulo 5 de Jeremias, capítulo 6 e o capítulo 7 para você entender, mas eu sei que você tem tempo em casa. Você vai pegar esses 3 capítulos 5, 6 e 7 e vai ler, você vai montar o quebra-cabeça dessa noite. Eu vou deixar só um gostinho de quero mais na sua boca, na sua vida, para você ter a intenção, de colocar a intenção na sua vida para você buscar em casa. Bom, quando Jeremias fala que não existia nenhum justo sequer, é porque é o seguinte: na verdade não existe nenhum justo, a não ser que seja através de Cristo. Nós somos justificados pelo sangue de Jesus. E como é que nós vamos conhecer isso? Eu tenho descoberto que nós só vamos conhecer isso quando nós descobrirmos o segredo de Deus. E essa é a busca incessante do ser humano, dos teólogos, dos estudiosos da palavra de Deus, descobrir o segredo de Deus. Deus tem um segredo. Você acredita nisso? Amém. Você pelo menos confirma isso comigo, ainda que você não ouviu falar, mas pastor, eu estou gostando dessa conversa. Deus tem um segredo. Porque se Deus não tivesse segredo, as pessoas não estavam buscando conhecer. Deus é um mistério. Deus é um mistério que os homens através dos séculos não conseguem entender, não conseguiram descobrir isso. Mas eu entendo pela palavra de Deus que uma cortina se abriu para a igreja no século 21, para que nós tenhamos um entendimento que outros homens gostariam de ter tido e não teve a oportunidade que você está tendo nessa noite. Homens como os profetas gostariam de ter conhecido a glória, a justiça de Deus, que é Jesus Cristo, e muitos deles não puderam conhecer a justiça de Deus, porque a justiça de Deus é a vontade de Deus. Quando nós falamos de justiça, Jesus é a justiça de Deus, nós estamos falando de um filho que cumpriu a vontade do Pai. Amém? Amém. E esse segredo ele se encontra em uma passagem bíblica que eu queria ler com você, para nós começarmos a pregar nesta noite. No Evangelho de Mateus,
Evangelho de Mateus capítulo 11. Nós vamos ler mais essa passagem e aí nós vamos falar de algumas coisas. O verso de número 27. Diz assim a palavra do Senhor: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. Aqueles a quem o Filho quiser revelar. Aí está o segredo de Deus. O segredo de Deus encontra na pessoa do Filho. Ninguém conhece o Pai se não conhecer o Filho, e ninguém conhece o Filho se não descobrir os segredos que está no Pai. Jesus, ele dizendo essas palavras, ele disse essas palavras com a intenção de alcançar um alvo. O alvo eram os ouvintes. Bom, Deus se revelou aos homens, irmãos, de todas as maneiras, no Velho Testamento, de todas as formas. Mas ele se revelou aos homens no Novo Testamento através da pessoa do Filho, Jesus Cristo. Todos os segredos de Deus estão escondidos em uma pessoa. E o texto que lemos no Evangelho de Mateus capítulo 11, versículo 27, diz que a quem Ele quiser revelar é que vai conhecer os segredos de Deus. E Jesus está dizendo para os seus discípulos, trazendo uma interpretação de algumas parábolas que Ele estava falando para os fariseus, ou para os ouvintes que estavam ali naquela época. Homens que estavam vivendo exatamente nos dias, como nos dias de Jeremias. Homens que haviam abandonado a fé, abandonado os princípios de Deus, homens que haviam abandonado a lei do Senhor, homens que não tinham prazer de viver a lei do Senhor, homens incorrigíveis, homens de torpe a ganância, homens que não queriam relacionamento com Deus. E naqueles dias também havia pessoas que andavam desse jeito. Hoje, nos nossos tempos, também existem pessoas que andam dessa forma. Existem pessoas que irreconciliáveis, pessoas que não amam a vinda do Senhor, pessoas que não querem servir a Deus, e todos esses escutam a palavra do Senhor. Porém, irmãos, todos que escutam e não entendem, porque tem ouvido e não ouvem, tem boca, mas não fala, tem olho, mas não enxerga. Porque, irmãos, olha só o que está escrito em Mateus capítulo 13. Eu queria que você pegasse essa passagem comigo. Evangelho de Mateus capítulo 13, versículo de número 13. Por esta razão eu lhes falo por parábola, porque vendo eles não veem, ouvindo não ouvem, nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão, ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão, pois o coração deste povo se tornou insensível. Jeremias, Isaías viveram em uma época que era dessa maneira. Então Isaías aponta para o futuro. Essa palavra do profeta aponta, e aqui ela se cumpre. Jesus pregoando as boas novas àquelas multidões de pessoas, aonde também coabitavam fariseus, escribas, doutores da lei, que ouviam, mas não escutavam, olhavam, mas não podiam enxergar, porque Jesus falava em mistério. Aleluia. O que é isso, pastor? Em parábolas. Parábolas precisavam de ter o Espírito de Deus para entender, precisava ter um ensinamento, a explicação do mestre para entender. Entenda você uma coisa. Quando Jesus ele fala essas parábolas, ou essa parábola no capítulo 13, a parábola do semeador. Essa parábola é a parábola do semeador. Continuando a leitura, depois do capítulo, a parte B do capítulo 15, nós paramos em insensíveis. Continuando a leitura: de má vontade ouviram com seus ouvidos
e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. A mensagem é: eu trouxe a palavra, se eles tivessem me recebido, eu os curaria. É por isso que não havia homem justo naqueles dias. E também nos dias de hoje eu afirmo que não existe homem justo, mas nós somos justificados, e como estamos em Cristo, assim nós somos justificados diante de Deus. Porque, vamos entender essa palavra: justo, justificado e justiça. Justiça é a verdade de Deus. Justo é aquele que é justificado, e justificação é aquele que apresenta, é aquele que pode pegar alguém e falar por ele. Está entendendo? É ter aquela pessoa como inocente, porque ele foi justificado. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz que por causa de um pecado, a maldição entrou no mundo, mas por um ato de justiça, todos nós fomos justificados. Senhor Jesus, desce da casinha, ainda de bom tamanho, pode falar. Aleluia. Bom, quando Jesus, voltando ao capítulo 11, eu quero que você entenda essa mensagem hoje. Voltando ao capítulo 11, versículo 27. Jesus, quando ele fala que todas essas coisas foram entregues por meu Pai, ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho. Enfim, Jesus estava falando, irmãos, ele estava terminando de dar uma sentença às cidades. Ele fala sobre 3 cidades. Nos versículos anteriores, se você voltar aí nos versículos anteriores, versículo 20 do capítulo 11, Jesus diz assim: então Jesus começou a anunciar as cidades em que havia sido realizado os maiores milagres, porque não se arrependeram. Ele começa a dizer assim, versículo 21: ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo eles se teriam arrependido, vestido roupas de saco e cobertos de cinzas. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevado até os céus? Não, você descerá até o Hades. E os milagres que em vocês foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para vocês. Naquela ocasião Jesus disse: eu louvo ao Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. E Jesus então, ele fala: tudo está escondido em mim. Aleluia. No nosso tempo nós estamos vivendo uma época em que a palavra está sendo pregada. E de repente, se eu pudesse dizer, ou se a palavra pudesse dizer: ai de ti, Uster, os milagres que tenho feito no meio de vós, se vocês crescem, e no dia final Deus vai ter menos rigor com Sodoma e Gomorra do que com a cidade de Uster. Nós precisamos entender que o ministério de Jesus foi um ministério marcado com milagres, é um ministério marcado com curas, é um ministério marcado com muitas coisas. E Jesus, ele outorga esse poder sobre a igreja. E sabe por que os milagres não estão acontecendo? Porque nós não cremos. Porque a palavra do Senhor diz: se creres, verás a glória de Deus. Nós vamos ver na proporção que acreditamos.
Então, se estamos vendo nada, é porque não cremos nada. Estamos meramente vivendo como fariseus e escribas, ou homens que olham, mas não vê, ouvem, mas não escutam. Estão vendo a palavra ser pregada, mas não estão dando ideia para que está sendo pregado. E Jesus chega para esse povo e fala: ai de ti, Betsaida, Cafarnaum, foram os lugares que Jesus mais operou os milagres. Cidade de Gerazim é os lugares que Jesus curou cego, lugar que Jesus fez tantos milagres, e o povo estava vivendo de uma maneira absurda. E talvez hoje nós vivemos o retrato da caminhada de Cristo sobre a terra. Nós vimos tantos milagres e não damos valor àquilo que Deus está fazendo. Estamos vendo operar maravilhosamente. Deixa eu perguntar para você uma coisa. Vocês se lembram uma semana que precedeu ao início da campanha Ide e Fazei Discípulos? Eu não sabia o tema da campanha, e eu disse que seria uma campanha de milagre, e que aquele que cresce trouxesse os vidros vazios, que vocês iam ver milagres aqui. Eu não vi nenhum vidro aqui. Só que no primeiro culto, o Rogério chegou com uma pedra no rins desse tamanho aqui, dentro da sacola, mostrando o milagre. Glória a Deus. Nem assim nós não temos crédito à palavra do profeta. Mas sabe o que me consola? Que Jesus disse que os profetas nunca vão ter honra na sua própria casa. Então isso é meu consolo. Sabe por que nós não vamos ver essa campanha de Jesus operar milagres? Porque nós não cremos, nós não trouxemos os filhos. Você vai ter, eu vou ter na proporção que eu creio, irmãos. Eu quero que você aprenda isso nessa noite. Se você crê que um monte pode mover daqui para lá e nada vai ser impossível, isso vai acontecer. Mas se você não crê, não tem Benihim, não tem Pastor Edson, não tem Billy Graham, não tem ninguém nesse planeta Terra que vai pôr a mão sobre você e alguma coisa vai acontecer. Forget about it. Não aquilo que eu estou dizendo hoje é que vai produzir um milagre. É a proporção que você crê e recebe a palavra que o milagre vai produzir. Você consegue entender isso? E ela continua afirmando que não existe o justo sequer. Se tivesse o justo, Deus ia curar aquele povo, ia sarar aquele povo. Gênesis capítulo 18, Deus começa a conversar com Abraão. Abraão começa a ter um diálogo com Deus. Quando aqueles homens, aqueles anjos saíram da presença de Abraão, foram para as regiões, ou para um lugar chamado, uma cidade chamada Sodoma, e Deus fala que iria destruir aquele lugar. Então Abraão começa a conversar com Deus e diz: Senhor, será que o justo vai ser destruído no meio do injusto? E ele fala: Senhor, não deve fazer isso. E começa a conversar. Então Abraão cai na besteira e fala: Senhor, se tivesse 50 justos na cidade, o Senhor não destrói aquele lugar? E Deus olha para Abraão e fala: Abraão, por amor aos 50, eu não destruirei aquele lugar. Abraão então pensa e fala: bom, Senhor, tem 50, deve ter 40, mas Senhor, deixa eu continuar essa conversa. Se tiver 40, então, por misericórdia dos 40, o Senhor não destrua a cidade. Deus responde a Abraão e fala: Abraão, por amor aos 40, se existir naquele lugar, eu não destruirei aquele lugar. E Abraão começa a prolongar aquela conversa, a ponto de Deus chegar para Abraão e falar assim: Abraão, se tiver 10, eu sarco aquele lugar, eu não destruo aquele lugar. De repente você pode estar perguntando: pastor, mas a Bíblia me garante e me afirma que Jó foi um homem justo, reto e temente ao teu nome. Você agora fala que não tem um justo? Continua falando. Porque se nós entendemos a palavra justiça, é a verdade ou é a vontade de Deus, nós não podemos comparar o justo de hoje com Noé daquele tempo. Noé não tinha praticamente nada na mão a não ser acreditar em um Deus. Pronto, acabou. Depois começou a lei. Vem mais algumas coisas do conhecimento
Não era simplesmente fazer um sacrifício de manhã para os seus filhos. Não simplesmente na parte pejorativa dessa palavra. Não faça menosprezo dessa palavra. Simplesmente, não. O que Noé tinha que fazer era viver diante de Deus, apresentar um sacrifício diante do Senhor, porventura os seus filhos pecassem. Jó, desculpa, eu falei outro nome? Falei Noé, né? Jó. Jó, então ele tinha que apresentar o sacrifício. Ele apresentava e dizia: Senhor, se porventura os meus filhos pecarem, já está aqui o sacrifício. Então ele foi considerado um injusto naquela época. Depois que veio a lei, ele já não se encaixaria mais como um justo que Deus disse que ele era naquele dia. Você está entendendo? Você está conseguindo entender? Ok. Você não pode comparar Jó como homem justo daquela época com você de hoje. Você tem uma gama de coisas para você entender, para Deus olhar para mim, para você e falar assim: você é justo. É por isso que nós não somos justos se não tivermos em Cristo. Só existe uma maneira de nós nos considerarmos justos quando nós estivermos em Cristo, quando nós aceitarmos a justiça de Deus. Quando nós aceitarmos a justiça de Deus, nós nos tornamos justos através de Cristo, que é a justiça de Deus. Como é que nós aceitamos a justiça de Deus? Nós obedeçamos os mandamentos do Senhor. Essa é a justiça de Deus. Aí nós podemos nos considerar um justo, mas nós não temos condição de fazer isso. Você sabia disso? Nós não temos condições de fazer isso. Porque a palavra do Senhor diz que aquele que não tem pecado, que diz que não tem pecado, já o quê? Já pecou. Aí ele deixa de ser justo se ele for olhar por essa ótica. Mas nós temos um advogado que nos justifica. E por causa dessa justificação, 1 João capítulo 2, nós somos justificados e nós somos apresentados diante do Pai, justos, mas aqui nesse lugar não existe nenhum justo sequer. Vamos lá. Romanos capítulo de número 3. Carta do apóstolo Paulo aos romanos, os crentes que estavam em Roma, servos de Deus. Capítulo 3, versículo de número 9, ele diz assim: que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentil estão debaixo do pecado, ou debaixo da lei, como está escrito: não há nem o justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se justamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam. Veneno de serpente estão em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência da lei, pois é mediante a lei que nós nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Verso 21. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, do qual testemunha a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus para todos que crerem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus,
sendo justificado gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça em sua tolerância, havendo deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, o fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Cristo Jesus. Aleluia. Aí nós nos encontramos justificados. Nele nós somos justificados. Então eu afirmo que não existe um justo sequer, se não for através de Cristo, se não for por intermédio de Cristo. Romanos capítulo de número 5, versículo 18. Você está no livro de Romanos aí, capítulo 5, versículo de número 18. Diz assim a palavra do Senhor: consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida para todos os homens. Aleluia. Aleluia. Nós só somos justificados como se estivermos em Cristo. Se não estivermos em Cristo, os atos da sua justiça, as tuas obras, tudo aquilo que você faz, não vale para salvação diante de Deus, porque as obras não salvam. Pastor, então por que nós fazemos obras? Primeiro, nós somos salvos. Nós fazemos obras porque somos salvos, não fazemos obras para nos salvar. As pessoas fazem obras para buscar salvação, e está errado o caminho, a via é errada. Primeiro nós temos que buscar a salvação, depois que estamos salvos, porque somos salvos, então vamos fazer alguma coisa. Por isso que a obra, irmãos, sem fé, Tiago diz que não vale nada. Porque se nós fazemos obras simplesmente pelo fato de que nós temos que fazer alguma coisa, sem acreditar que Jesus é galardoador daqueles que o buscam e temem, nada adianta. Você vai fazer muita coisa, e quando chegar diante de Deus, Deus vai dizer para você: isso não interessa. Você fez sem acreditar, sem crer no meu filho, você fez sem crer na minha justiça, você procurou com as suas próprias mãos. Então não quer dizer, pastor, que eu não preciso fazer nada para Deus. Você faz porque você sabe, é uma coisa automática. Não é porque você quer, quando você entende a salvação, como você vê, está fazendo. É diferente. É diferente você estar fazendo porque você é obrigado a fazer, porque senão você não vai ter aquele aumento no final do mês. Você é obrigado a fazer porque senão você não vai agradar algumas pessoas. É diferente quando você faz por amor, ainda que as pessoas não te valorizam, ainda que você não é valorizada. Você faz porque você ama o teu Deus, e as obras você realiza porque você ama. Você está entendendo isso nessa noite? Então tudo que você faz para Deus não é em vão. Está sendo anotado no memorial de Cristo. E tudo aquilo que você fizer para Deus, naquele grande dia Ele vai te lembrar coisas que você até esqueceu. Você vai falar: mas eu fiz isso que você fez porque você me amava. Você nem deu conta do que você estava fazendo, mas por amor a mim você fez. Você vai se surpreender com você mesmo. Você vai ficar surpreso com as suas atitudes. Eu fiz lá fez, porque o amor era tão grande que você nem deu conta do que você estava fazendo. Aleluia. Amados, nós precisamos entender. No Salmo 112, versículo 1 a 10, diz que o justo jamais será abalado. Quando nós estamos em Cristo, jamais nós seremos abalados. Provérbios 10, 11 diz que a boca do justo é fonte de vida. Quando nós temos Cristo, quando nós aceitamos, não como esse povo que Jesus estava falando, anunciando, dizendo o Evangelho, pregando o reino de Deus, anunciando as boas novas, aleluia, porque veio um na frente para abrir o caminho. A palavra do Senhor diz que viria um à frente. João Batista chega para abrir o caminho para a vinda do Senhor. Mas deixa eu te dar uma boa nova nessa noite. João Batista foi enviado para vir à frente, para abrir o caminho para o Messias vir. Agora a igreja tem a responsabilidade de vir à frente para
E na Bíblia portuguesa, o irmão Cláudio até trouxe para a gente fazer uma comparação, ele estava com a Bíblia americana. A Bíblia americana diz 72. E a Bíblia que nós temos em algumas versões, talvez algumas versões em português, pode dizer 72. Mas para mim, estou ok, não interessa 70, 72, 74, 65. Não interessa que Jesus mandou um bocado de discípulo 2 a 2. Pronto. Amém? A verdade está ali. A essência está ali. Não interessa se foi 72, 70, 74, 76, 85, 100 mil. Não interessa. A verdade é que Jesus pegou um grupo e enviou. Então a essência está aqui. A essência nós não perdemos. Amém? Quando Jesus envia os discípulos, 70, 72, quando Jesus envia os discípulos, ele envia os discípulos para ir à frente nas cidades que ele ainda iria. Então, aonde Jesus ia chegar, ele enviava pessoas para estar na frente anunciando que o Messias estava vindo. E essa responsabilidade hoje está na mão dos justificados, daqueles que encontraram em Cristo pela fé a justificação para ser eleitos de Deus. Aleluia! Olha, o mistério, o segredo de Deus estava escondido em Jesus. Estava embutido nele. Jesus falava por parábolas que ninguém entendia. Jesus chegava e contava as parábolas e ninguém conseguia entender as coisas. No capítulo 13, que fizemos a leitura, ou nós demos uma passadinha aqui rápida e dizemos que aqui havia uma parábola do semeador. Jesus, ele conta essa parábola. Ele conta essa parábola para um monte de gente que estava ali ouvindo ele sentado. E nem os seus próprios discípulos entenderam. Portanto, os discípulos chegam para ele e falam: Senhor, nos explica a respeito da parábola do semeador. Mas a grande coisa boa é que Jesus disse assim: os segredos do reino eu deixo saber aos meus discípulos, aqueles que estão perto, aqueles que querem ouvir e que querem escutar, aqueles que estão vendo, enxergar. Eu vou fazer entender isso. Aí Jesus começa a explicar essa parábola no versículo 16 em diante, diz assim: mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu lhe digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouviram o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Porque não era o tempo. Jesus veio, a plenitude de Deus se revelou àquele povo ali, coisa que os profetas queriam, estavam esperando, anunciaram, disseram aonde ia ser, como ia ser, mas não puderam presenciar. E esses discípulos, eles presenciaram, nós estamos presenciando. Aí ele continua dizendo: portanto, ouça o significado da parábola do semeador. Quando alguém ouvir a mensagem do reino e não entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado no seu coração. Então, quando as pessoas ouvem a palavra pregada, eu estou pregando aqui hoje tem bastante pessoas aqui. Se você não entende essa palavra, é porque o maligno chegou e te tomou ela do teu coração. Não é porque, irmãos, deixa eu ver se eu posso falar isso, fica sem ética, né, no púlpito da igreja falar isso. Eu vou usar uma palavra mais grande. Você já viu essa expressão assim? Rapaz, não, você é burro, hein? Ninguém é burro, irmãos. As pessoas têm preguiça de raciocinar. Ninguém aqui é gente sem condição de assimilar as coisas. Todo mundo tem a mesma condição de assimilar as coisas. Nós temos preguiça de usar o nosso raciocínio, nossa condição de assimilação de coisas. Nós temos preguiça. Deixa que o pastor pense para mim, deixa que o irmãozinho lá atrás decide, ele vai decifrar esses enigmas aí. Aí outro ponto interessante é que tem pessoas que têm preguiça de raciocinar. Tem outras que já se prenderam a tanta religiosidade que não querem abrir mão. Então tudo que vem, não passa direto para lá.
Passa por lá porque eu já tenho aqui tudo que eu preciso. A minha religião é essa, está aqui, tá. Já encaixou tudo dentro de uma caixa, colocou Deus dentro de uma caixa de fósforo, né? Vai fazer Deus é isso daqui, fora disso, não aceita. E esse era o problema dos fariseus, que tinham a lei na mão, já tinha ali, foi criado os seus conceitos, os seus preceitos, as tataravô foi aquilo, os avós foi aquilo, os bisavós foi aquilo, a mãe e o pai foi aquilo, agora eles também vão ser aquilo. Tem aquela pessoa falando, nasci assim, pastor, vou morrer assim. Todo mundo pode ser mudado, contanto que abra o coração e aceite se transformar de novo. Eu conheço um especialista a pegar pau torto e colocar retinho. O carpinteiro lá de Nazaré. Estava mais envergado do que eu, não existia. Passei na carpintaria de Jeová, irmãos. A gente anda no prumo. Fiquei até mais bonito um pouquinho. Aleluia. Não tem ninguém que Deus não dê jeito. Se você pensa que seu caso é perdido, é mentira do diabo. É mentira. Mentira do inferno. Deixa eu falar para você uma coisa. Quando tiver, eu estou o seguinte, irmãos. Eu não estou querendo falar mais nada para o inferno nem para o diabo, não. Sabe por quê? Porque o diabo não vai me escutar. Pronto, pastor, já vem com mais antes. O senhor já tem tempo? Tem tempo. O diabo não vai me escutar. Sabe por que você perde tempo em falar com o diabo, irmão? Você tem que escrever na sola do seu sapato. Para que ele possa ler. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o Senhor vai colocar Satanás por escada dos meus pés. Então não adianta você fazer. Escreve embaixo e mostra para ele. Quando eu vou falar alguma coisa pro inferno ouvir, eu escrevo na sola do meu sapato, eu faço assim aqui, ó. Aleluia! Glória a Deus! Vem aí! Glória a Deus! Aleluia! Amém! Amém. Nós precisamos entender essas coisas. Os mistérios e os segredos de Deus foram revelados aos mais íntimos, aqueles que queriam dar crédito à palavra que foi ministrada, àquilo que foi ensinado. No capítulo 11 do Evangelho de Mateus, versículo 25, 26 e 27, vamos ler de novo. Naquela ocasião Jesus disse: eu te louvo, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos. Sabe o que significa essa pessoa, os sábios e cultos? Eram pessoas que pensavam que podiam entender a mente de Deus com razão, sem acreditar na verdade ou na justiça de Deus. Pessoas que pensam que podem entender a mente de Deus na razão humana. Esses são sábios, são os sábios, são os cultos, que Jesus ele esconde os segredos de Deus dessas pessoas. Porque Jesus faz um contraste aqui. Olha só o contraste que Jesus faz. E os revelaste aos pequeninos. Jesus oculta dos sábios entendidos e revela aos pequeninos. Olha o contraste, irmãos. Os sábios e os entendidos, os grandes aqui, são pessoas que queriam entender a mente de Deus com a razão humana. Os pequeninos, está lá em Mateus capítulo 5, bem-aventurados os pobres de espíritos. Esses são os pequeninos. Esses vão entender, esses vão ter a revelação de Deus. É por isso que você está aqui hoje, porque você não se considera um grande. Porque aquele que quer ser grande no reino, primeiro sirva a todos. Seja o melhor. Aquele que Jesus chega para aqueles discípulos que queriam olhar onde que eles iam sentar. Senhor, eu digo, vamos sentar no teu reino. Jesus, você quer ser o primeiro no teu reino? Então seja o menor. Quando você conseguir ser o menor, você vai ser grande no reino. Aleluia. Nós precisamos aprender isso, irmãos.
Jesus, ele pronuncia o ai das cidades. Ele disse o seguinte: olha, eu fiz muitos milagres em Cafarnaum, eu fiz muitos milagres em Betsaida, eu fiz muitos milagres por onde eu andei. Se eles teriam escutado e crido, eu teria menos rigor com eles no juízo final. Mas eu vou ter menos rigor com Sodoma e Gomorra, porque se eu tivesse feito os milagres que eu fiz lá em Sodoma e Gomorra, o povo teria me aceitado. Então, irmãos, prestem atenção. Nós precisamos entender que nós somos justificados pelo sangue de Cristo. E essa palavra, ela está sendo ministrada nesta noite. E eu queria que você colocasse os pontos nos is e entendesse que as coisas só acontecerão na sua vida na proporção que você acredita. Se você não tem fé, peça a Deus que te dê fé. Porque você vai ser como esses homens que viveram no passado. Você vai ser como esses homens que nos dias que Jesus estava ensinando em parábolas, não entendiam, não escutavam, não ouviam, não tinham discernimento, não conheceram os segredos de Deus que estava na pessoa de Cristo. Você está tendo a oportunidade hoje, como os discípulos tiveram, quando Jesus chamava eles à parte, fala assim: deixa eu explicar essa parábola. Essa parábola é o seguinte: é assim, assim e assim. Terminando a explicação da parábola no capítulo 13. Capítulo 13, versículo 20. Na parte B do versículo 19. Vem e arranca, e foi semeado ao seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Versículo 20. Quando ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Sabe aquele crente que chega fazendo zoeira, daqui a pouco tempo, daqui a pouco ele desaparece? Não tinha profundidade, servia a Deus só na superfície. O primeiro probleminha que tem, ele logo deixa de servir a Deus, arruma um monte de problema, arruma um monte de desculpa, põe desculpa no pastor, na igreja, põe desculpa no irmão, põe desculpa na irmã, fala que o louvor não está bom, o som está muito alto, o pastor não sabe pregar, e começa a pôr desculpa, irmão, vai por aí afora. Na verdade, a raiz do negócio é outra. O negócio é que a vida dele não tem raiz profunda, não está segura na rocha que é Cristo. E aí começa a olhar para aquelas pessoas que estão ao redor, os maus testemunhos, as pessoas que não glorificam o nome do Senhor. Está certo que nós vamos ver Jesus na vida das pessoas, mas não tem ninguém que dê testemunho perto, por favor, olhe para o Senhor. Aleluia! Se tiver alguém que dê testemunho, olha para ele. Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo, mas se não tiver ninguém lá. Aleluia! Deus, aleluia! Se não tiver ninguém que testemunhe de Cristo ao seu lado, olha para ele. Se tiver, você pode olhar para essa pessoa. Ele está chamando para ela a responsabilidade. Quando você dá testemunho de Cristo, você está falando o seguinte: ó, sede meus imitadores, como eu faço de Cristo, como eu sou de Cristo. Se nós não chamamos essa responsabilidade para nós, é porque nós não estamos testemunhando o amor de Deus. Então as pessoas não vão olhar para nós e não vão ver Cristo. Sabe por quê, irmão? Porque Jesus disse: vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Se o sal não puder salgar, se ela perder a razão, ela é jogada nas praças e pisada em cima. Então, se você não põe sabor aonde você chega, mais cedo ou mais tarde vão pisar. É verdade. Vós sois a luz do mundo. Poderá edificar uma cidade e esconder ela sem que ninguém veja? Você pode chegar como filho de Deus, filho do Deus das luzes, você é a luz do mundo. Você pode chegar numa casa e não trazer luz para aquelas pessoas que estão ali? É impossível. Se essa pessoa não traz luz, é porque ela está em trevas. É verdade. Diferente. Porque se você for a luz do mundo, aonde você chegar, a escuridão tem que ser alterada, as coisas têm que mudar, porque você é a luz, você chegou ali. Se você não produz luz no lugar que você está em trevas. É isso que a Bíblia diz. Então, se
precisamos pensar nisso daí. Ok? Vamos lá adiante para nós terminar. Não, pastor, só termina até agora. Glória a Deus. Aleluia. Todavia, visto que não tem raiz em quê? Verso 21. Logo abandona, né? Quando surgem algumas tribulações ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. Então quer dizer, estou servindo a Deus, o negócio aperta, o patrão chegou, a perseguição, alguém começou a falar alguma coisa, começa a perseguir no trabalho que é crente, logo aí fala, não, sou mais crente não, se continuar de ser cegado aqui, já deixei de ser crente, há muito tempo, né? É crente porque quando está precisando das bênçãos de Deus, o Senhor tem misericórdia, abre a porta, Jesus abre a porta, o camarada entra para ser luz, porque Jesus disse que ia ser luz, mas a primeira perseguição, o primeiro levante que tem ali, não, rapaz, você está doido, sou crente não, mas não. Aí o galo canta uma vez. Aí daqui a pouco na outra ocasião, não, quem disse? Da igreja Batista Vila Nova? Não, nem conheço o pastor de lá, o galo cantou 2 vezes. Aí daqui a pouco, nem que o galo tem que cantar 3 vezes para você se arrepender, o galo vai cantar, não tem problema não. Aleluia. Um dia, nem que você escute o terceiro cantar do galo, ou quando o galo cantar pela 3ª vez, você vai ver que você está negando o seu Senhor. Não interessa, não tem problema. Um dia ele canta 3 vezes. Porque quando ele cantar 3 vezes, o Espírito Santo chega e fala: se cumpriu a palavra, volta para o teu Senhor. Você não pertence a esse lugar. Não faça isso. Aleluia. Amados, o galo já cantou na sua vida? Galo canta. O galo cantou na vida de Pedro lá e continua cantando até hoje. Esse galo que Pedro ouviu cantar, literalmente era um galo. E o galo que canta no nosso ouvido todos os dias se chama Espírito Santo. Ele canta. Quando você faz algo que entristece o coração de Deus, alguma coisa dessa natureza, chega e fala: rapaz, por que ter feito isso? Não age dessa maneira, retrocede, volta atrás, arrepende. É o galo cantando, irmãos. O galo tem cantado na sua vida? Glória a Deus, porque o galo que não está cantando no ouvido de crente está complicado. Quando o faraó chama a atenção de sacerdote, Deus usa a mula para falar com o profeta. O negócio está complicado. Tá? Tem gente que acha o máximo o ímpio chegar e Deus usar ele, né? Deus usou o ímpio para falar comigo. Aleluia, Deus me ama. Você tem que tomar vergonha na cara. Deus usar o ímpio para falar com você, irmão. Você pode, você fala com você mesmo. Você não tem como com Deus, não. Você usa um ímpio lá no mundo que não tem Deus, que não conhece Deus, para chegar e te dar uma repreensão. É porque o negócio está ruim. O negócio está ruim. Está ruim. Porque o crente tem comunhão com Deus, Deus fala com ele, irmão. É verdade. Aleluia. Quando o ímpio é usado para falar com o crente, é porque o crente está fazendo coisa errada. Né? Quando o crente começa a fazer coisa errada, Deus levanta o ímpio para falar assim. A gente tem que dar uma vergonha na cara. Eu ouvi Deus falar comigo mesmo, né? Deus, eu tenho comunhão com o Senhor, eu estou de mal com Deus, Deus não está de mal comigo, nós temos comunhão com o outro, o Espírito Santo de Deus habita em mim, eu vou ter que ouvir Ele falar comigo. O negócio está complicado. Vamos lá, vamos terminar, irmãos. Eu estou doido de terminar essa mensagem, eu quero orar. O pastor gosta de orar. Aleluia. Verso de número 22. Quando o que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornam-a infrutífera. Então, existem sementes que a riqueza sufoca, as pessoas deixam de frutificar, porque dão mais valor às coisas desse mundo, às riquezas, do que o talento, o dom, o chamado, aquilo que Deus otorgou, o Espírito Santo de Deus que você disse mora dentro de você, a habitação de Deus vivo, justificado que você disse que é pelo Senhor. Então, não faça isso em nome de Jesus. Aquilo que for colocar a mão para fazer, faça com toda a sua força, com todo o entendimento, com tudo que você tem, mas cumpra o papel que Deus te ordenou fazer nesta terra em nome de Jesus. Verso 23. Finalmente,
O que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e entende, e dá uma colheita de 100, de 70 e 30 por um. Então aquele que ouve e entende. Jesus compara o que ouve e as pratica, semelhante ao homem que edifica sua casa na rocha. E aqueles que ouvem e não praticam, é semelhante àquele que edifica sua casa na praia. Vem a tempestade e logo leva a casa. Logo tudo vem a ruína. Então, se nós somos justificados e entendemos que pela fé nós somos justificados por Cristo, não existe um justo sequer, a não ser na pessoa de Jesus. Eu queria te dizer nessa noite que você pode fazer muito mais do que você está fazendo. Você pode ser muito melhor do que você tem sido até hoje. Porque uma vez que nós conhecemos a Cristo e nós prosseguimos para o alvo, as coisas que para trás estão ficando, os que não estavam, coisas que não deu certo, aquelas coisas que ficam para trás, as decepções, elas não podem fazer parte mais da nossa vida, porque Paulo diz: as coisas que para trás ficaram, eu deixo para trás, eu prossigo para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, eu prossigo para o prêmio. Existe uma premiação nos esperando, existe um lugar à nossa espera. Esse lugar é aquele grande dia, o julgamento, é o dia final, o dia que a trombeta vai tocar e Jesus vai vir buscar a sua igreja e nós vamos encontrar com Ele nos ares. Nesse dia nós vamos saber verdadeiramente aqueles que foram justificados pelo sangue de Cristo, ou aqueles que pensam que foram justificados pelo sangue de Cristo, e aqueles que não foram justificados pelo sangue de Cristo. Porque aqueles que viveram a vida desregrada, viveram de qualquer maneira, eles vão ter consciência e vão saber que não teve jeito, não teve jeito mesmo. Mas muitos vão fazer muitas coisas, vão chegar diante de Deus e falar assim: Senhor, mas eu fiz muita coisa, eu expulsei demônio no teu nome, eu profetizei no teu nome, eu preguei o evangelho no teu nome. E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim para o fogo eterno, porque eu não vos conheço. Vocês não praticaram a justiça. O que é não praticar a justiça? Vocês não cumpriram o mandamento do meu Pai, vocês não viveram o mandamento do meu Pai. Mas vão ter também uma multidão que vão ouvir assim: entra para o gozo do teu Senhor, servo bom e fiel. Eu quero ver você nessa noite se encontra nessa classe de pessoas, nesse grupo de pessoas que querem fazer a obra, querem ser diferentes, querem entender que é o momento da sua vida, o momento que você recebeu da parte de Deus a justificação. Quando você entende, você aceita Jesus como seu Salvador, você está entendendo que pela fé o sangue do Cordeiro vem sobre a sua vida e apaga o pecado, apaga toda a acusação do pecado. Quando você aceita o Senhor como o Senhor da sua vida, você está dizendo o seguinte: pela fé eu creio que a partir de hoje eu estou sendo justificado. Tem alguém que vai falar por mim. Justificado é isso, alguém que fale por você. E existe o Espírito Santo de Deus, e Ele está diante do Pai. A Bíblia diz que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E Ele está exatamente fazendo essa questão. Ele está exatamente fazendo o que Jesus fez na cruz. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Porque muitas vezes nós não temos a consciência, mas o Espírito de Deus nos lembra, Ele nos ensina. E quem sabe nessa noite você chegou aqui, já tem caminhado, mas talvez você está caminhando no começo. As pessoas que ouvem a palavra não entendem, sabe? Você tem dificuldade, mas meu Deus, eu não consigo entender. Eu estudo a Bíblia, não entendo patavinas, não entendo nada, eu não consigo assimilar as coisas. Existe um ladrão que te rouba, e você vai dar um recado do inferno essa noite. O recado que você vai escrever na sola do seu pé é o seguinte: Satanás, eu já fui
me remido pelo sangue, eu não te aceito mais roubar da minha vida aquilo que é teu, aquilo que o Senhor tem me dado, aquilo que eu vou ser na mão do Senhor. Você sabe o que você é? Fica de pé. Dá uma cutucada do seu irmão aí e fala assim: você sabe quem você é? Olha, até a Chayane está falando aqui, tá vendo? Você sabe quem você é? Aleluia. Sabe? Eu vou mais adiante. Eu vou dar um passinho mais além. O pastor Morris falou que ele sofreu de amnésia, né? Eu acho que nós sofremos de amnésia mesmo. Porque a gente esquece quem nós somos. Verdade. Ninguém falou isso, eu parei de pensar para ser uma verdade. Tem dia que nós somos derrotados porque não sabemos, porque esquecemos que somos mais do que vencedores. Tem dia que nós não conseguimos alcançar o alvo porque nós esquecemos que o Senhor Jesus disse que eis que enviarei o Consolador para que ficais convosco até a consumação do século. A gente esquece que nós temos uma autonomia. Nós esquecemos que somos filhos de Deus. Esquecemos que nós fomos ungidos para sermos sacerdócio santo. Nós esquecemos que somos a menina dos olhos de Deus. Nós esquecemos que somos a coroa da criação. Nós esquecemos que somos pessoas que temos superpoderes. Não somos super-homens. Temos superpoder porque o verdadeiro super-homem habita em nós, Jesus. Nós esquecemos que nas nossas mãos está o poder de Deus. Poder para curar, poder para repreender demônio, poder para dizer monte, passa daqui para voar. Você precisa esquecer disso. Jesus nos ensinou esse povo, e eles não ouviram, eles não entenderam. E você deve entender de Deus. Eu queria orar pela pessoa aqui, talvez nesta noite, quer descobrir os segredos de Deus que está em Cristo e gostaria de aceitá-lo como seu suficiente e Senhor, Salvador e Senhor da sua vida. Porque muitos já aceitaram o Senhor como Salvador, mas nunca deixou Jesus ser o Senhor da sua vida. Salvação, ela está atrelada ao serviço. Ao serviço, a serviço de quem? Do Senhor. Então, para nós trabalharmos, nós temos que deixar o Senhor ser o Senhor da nossa vida. Quando o Senhor é Senhor da nossa vida, nós nos tornamos um escravo, um servo. O servo, a Bíblia diz, que não sabe o que faz o seu Senhor. A vontade do servo é cumprir a vontade do seu Senhor. Então eu queria convidar você nesta noite a viver uma vida diferente, a viver uma vida no qual as cortinas estão se abrindo para o entendimento, para a revelação, para o conhecimento da grandeza de Deus, para a justiça de Deus, o conhecimento da verdade de Deus. Talvez está muito obscuro na sua vida, talvez você não consegue ir mais adiante na sua caminhada cristã. Eu quero convidar você a dar um passo de fé, de esperança, de acreditar na transformação que Deus vai produzir na sua vida nesta noite. Eu queria convidar você aqui no altar, nós vamos fazer uma oração em nome de Jesus Cristo. Eu queria convidar você a sair do seu lugar e vir à presença do Senhor. Chega mais para o altar, chega mais aqui na frente, pode vir para o altar. Quero que você comece a abrir o teu coração, porque uma semente foi lançada nessa noite. E eu não aceito nenhuma semente que foi lançada ser roubada pelo
maligno. Eu quero declarar nessa noite que tudo aquilo que foi lançado nessa noite, como semente na sua vida, ela cai no terreno fértil, no lugar onde vai frutificar 30, 60, 100 por um. E você vai poder usufruir daquilo que Deus tem para a sua vida. Queria que a igreja fechasse os olhos, vamos começar a fazer uma oração. Queria que você me ajudasse, intercedendo, orando. Eu queria que você ajudasse, estendendo a sua mão, entrasse comigo em oração nessa noite, a favor desses irmãos que tanto precisam do Senhor. Você que está mais estabilizado, você que já tem um entendimento da palavra, você que tem frutificado, estende a tua mão, começa a abençoar, começa a orar, começa a falar alguma coisa para Deus, a favor desses irmãos que estão aqui na frente. Nós vamos orar em nome de Jesus, nós vamos interceder, vamos pedir ao Senhor que neste momento faça com que a palavra seja verdadeira a cada dia na vida desses irmãos em nome de Jesus. Comigo, meu pastor Luiz.